ao quarto encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela. Este ano, o encontro é dedicado ao poeta Eugênio de Andrade, cujo centenário do nascimento começamos a comemorar a 23 de janeiro. A Embaixada de Portugal em Caracas une-se a esta efeméride que muito honra a língua e literatura portuguesas. E foi por isso mesmo que decidimos colocar Eugênio de Andrade no centro do debate deste encontro virtual. É uma justa homenagem ao poeta e é um modo de se assinalar com destaque e distinção o final das comemorações deste centenário na Venezuela. Em vida, Eugênio de Andrade viu reconhecido o seu estatuto de poeta destacado nas letras contemporâneas portuguesas. Foram-lhe outorgados diversos galardões de grande prestígio, tais como o Prémio Camões, em 2001, o Prémio da Associação Internacional de Críticos Literários, em 1986, o Prémio Dom Dinis, da Fundação Casa de Mateus, em 1988, e o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, em 1989. Este quarto encontro virtual de escritores lusófonos decorrerá de 26 a 30 deste mês e será transmitido pelos canais de coordenação de ensino de português na Venezuela e pelo Correio da Venezuela. Também poderá ser seguido através da página da Embaixada de Portugal em Caracas, na rede social Facebook. O evento conta com o apoio do Camões, Instituto Público, do Festival Literário Internacional de Caldas, no Brasil, conhecido como Flipossos, do Centro de Língua Portuguesa de Maracai e do Centro de Língua Portuguesa de Caracas. A todos os nossos apoiantes e colaboradores, sem os quais não seria possível a realização deste programa, deixo desde já os meus melhores agradecimentos. À semelhança de anos anteriores, convidamos 5 escritores de nacionalidades diferentes que escrevem sobre realidades e temáticas distintas, usando todos eles a língua portuguesa. Assim, teremos a oportunidade de falar com a escritora portuguesa Ana Cristina Silva, finalista de vários certames literários e vencedora do Prémio Urbano Tavares Rodrigues em 2012. Falaremos também com Luís Eduardo de Carvalho, do Brasil, com Shiva, de Macau, e com Dani Vambira, de Moçambique. Teremos ainda a honra e o prazer de conversar com o professor Dr. Frederico Bertolazzi, da Universidade de Roma, especialista na obra de Eugênio de Andrade. Na Venezuela, país que conta com uma numerosa comunidade portuguesa, o ensino do português encontra-se em contínua, rápida e significativa expansão. Cada vez há mais escolas a ensinar português. No espaço de apenas um ano letivo, passamos de cerca de 7.500 alunos a perto de 11.000. Assim, neste cenário de crescente interesse pela língua de Eugênio de Andrade, vale a pena dar a conhecer, através do poeta, a importância e o valor do nosso idioma no mundo presente e as portas que abre no futuro. Espero que possam desfrutar das entrevistas e testemunhos que estes autores nos trarão e que são, desde logo, uma homenagem à lusofonia. Faço votos que o programa deste quarto encontro virtual de escritores lusófonos seja do vosso agrado e aproveito para desejar a todos um Feliz Natal e um próspero ano de 2024. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora em que nos estiverem a ouvir. Meu nome é Rainer Souza, coordenador de ensino português aqui na Venezuela, na Embaixada de Portugal aqui em Caracas. Para nós é uma honra poder estar novamente no quarto encontro virtual de escritores lusófonos, que se realiza virtualmente todos os anos aqui na Embaixada. Este ano
celebramos os 100 anos de Eugênio de Andrade, poeta português, desde 23 de janeiro deste ano, e para nós é uma honra estar aqui nesta entrevista com o Dr. Federico Bertolazzi, da Universidade de Roma, que vai falar um pouquinho conosco sobre estas questões da literatura, mas sobretudo sobre a obra do poeta que homenageamos este ano, que é Eugênio de Andrade. Dr. Federico, um prazer tê-lo aqui conosco. Este é o público hispânico. A nossa entrevista vai ser em espanhol, em português, perdão, mas vai ser traduzido em legendas ao castelhano, também para a comunidade portuguesa que mora aqui na Venezuela, que também é bastante numerosa, e para o público lusófono e interessado em questões literárias. Dr. Federico, um prazer tê-lo novamente aqui, como eu já disse. Fale-nos um pouco de si, onde nasceu, onde cresceu, etc. Obrigado, Rainer. Primeiro, é um prazer, um convite simpático que me fizeram. E sim, eu nasci em Itália, nasci no centro da Itália e cedo fui para Roma, para viver para os arredores de Roma. E foi ali que eu fiz os meus estudos, as escolas e a minha formação. Uhum. E sei, vi aqui no seu currículo, é professor de literatura portuguesa na Universidade de Roma e responsável científico da Cátedra Agostina Bessa Luís, não é? Sim, Entre os seus estudos destacam-se Noite e Dia da Mesma Luz, aspectos da poesia de Eugênio de Andrade, que foi publicado em 2010, e outro livro também interessante, Por Mares que Só Eu Sei, Le Canzoni, Il Teatro, La Prosa, de Chico Buarque, publicado em 2011, e tem traduzido e organizado as edições italianas de Luís Camões, D'Amor, Si Dolcemente, Antologia de Sonetti, todas publicadas nesta última década. Como é que se deu o encontro, primeiro com a literatura portuguesa ou em língua portuguesa e depois com a obra de Eugênio de Andrade? bem, foi um encontro, eu diria, quase daqueles fatais, porque um amor à primeira vista com a poesia de Eugênio de Andrade era na altura em que eu estava inscrito no curso de Economia em Roma e andava a ler poesia, sempre me acompanhou. E uma vez eu lembro-me de ter lido numa revista que se chama Poesia, que ainda existe, que é do editor Crocetti, com quem depois vinha a colaborar muitas vezes, os poemas de Eugênio de Andrade, que me fascinaram muito. Então aí essa paixão pela poesia levou-me a mudar de curso, passei para letras e depois, atrás da poesia de Eugênio de Andrade, fui a Portugal, vim a Portugal, fiquei aqui, fiz um ano de Erasmus em Coimbra, consegui assistir a uma sessão de lançamento do último livro de Eugênio de Andrade no Porto. E depois completei os meus estudos com um doutoramento aqui em Lisboa sobre a obra de Eugênio de Andrade. O que há de especial, na sua opinião, na obra de Eugênio de Andrade e para si quem foi Eugênio de Andrade? Eu acho que o Eugênio de Andrade é um poeta que consegue aquilo que eu chamo uma espécie de proeza, porque, por um lado, ele é um poeta muito conhecido, muito apreciado pelo público dos leitores, porque tem uma linguagem que é, eu diria mesmo, aparentemente acessível e que tem um lado de comunicação imediato. Mas ao mesmo tempo tem um lado extremamente complexo, elaborado, estratificado, que é que admiram os colegas de Eugênio de Andrade, os poetas, os escritores, porque aquela intenção primeira que ele tem, que declara de querer renovar a língua, reinaugurar de qualquer forma a língua portuguesa, é uma coisa que ele realmente consegue. E consegue com um labor, um trabalho muito aprimorado e extremamente fascinante. E, portanto, tem essa luminosidade e, ao mesmo tempo, este abismo sobre o qual esta luminosidade atua, que é uma coisa muito, muito original e muito necessária, urgente, eu diria. Por isso, parece-me que a obra dele seja uma coisa única.
Dos livros que o Eugênio de Andrade escreveu, das obras que ele escreveu, qual é aquela que despertou mais interesse em estudar e analisar e para si é mais significativa? Não, então é assim, eu lembro-me de ter lido uma vez um poema dos primeiros poemas. Uma das coisas que mais me impressionou era um poema muito breve, era um noturno. Dizia assim: noite, noite velha nos caminhos, a lua no alto fingindo-se cega, estrelas, algumas caíram ao rio, as rãs e as águas estremecem de frio. Que supostamente é um poema que ele escreveu com 15, 16 anos. Eu pensei, lembro-me de pensar, se este poeta escrevia assim aos 15 ou 16 anos, o que é que não terá feito na maturidade? Na verdade, este livro que contém o poema, os primeiros poemas, é um livro de reelaboração muito profunda, muito articulada, e por isso é um dos livros que eu analisei, que eu estudei no meu livro, que citou antes, Noite e Dia da Mesma Luz. Fiz mesmo uma análise genética para mostrar como isto se constitui numa estrutura complexa que são estes 10 poemas. Depois a evolução da linguagem de Eugênio de Andrade é evidente e desde As Mãos e os Frutos, de 48, reelaborado em 60, até a década 60 e 70, em que ele elabora livros aprimoradíssimos, como Ostinato Rigor, Obscuro Domínio, Véspera da Água, é uma evolução muito evidente, e a construção da linguagem que ele faz é algo de extremo, e eu acho que isso é muito importante. E depois a capacidade também de se renovar depois desta fase, que eles chamam uma fase eh, que lhe gera uma afasia, não é? Porque esta evolução toda durante 30 anos de escrita à procura de um ótimo, de um ideal, é uma coisa que o deixa extenuado. Mas é capaz depois de renovar, através da prosa, através de uma experimentação nova, uma nova maneira de escrever. Eh, Federico, é Eugênio de Andrade, acha que Eugênio de Andrade é suficientemente conhecido em Portugal, a sua obra é suficientemente apreciada em Portugal e no estrangeiro, ou acha que é um autor que ainda é preciso ser descoberto? Não, eu acho que é um autor que tem um público fiel e constante na sua renovação. Pelo menos o editor garante que as vendas dos livros de Jânio de Andrade não conhecem reflexões, não conhecem crise. Ele é um poeta muito conhecido, é um poeta canônico, canonizado, faz parte dos programas escolares, todas as pessoas conhecem os poemas de Eugênio de Andrade, muitas vezes conhecem de cor poemas de Eugênio de Andrade, e é um poeta que consta nas estatísticas, é o segundo mais traduzido a seguir a Fernando Pessoa. E é uma presença extraordinária. Eu, por exemplo, agora fizemos um congresso em Roma, comemorativo do centenário, e vim a saber, porque interveio uma pessoa, veio ter comigo com uma tradução para italiano de 1948, que era de um dos primeiros livros, depois recusados de Eugênio de Andrade, que era de 1942. Portanto, era uma coisa quase pioneira que se fez numa revista muito atenta às coisas, ao panorama internacional e ao panorama lusófono também. Uhum. Quais são os aspectos da vida do autor que acha que foram determinantes ou relevantes para a obra dele? Mas a vida do autor é sempre assim, é sempre determinante e relevante na medida em que se torna fonte de transfiguração. E Eugênio é um grande, como eu vou dizer, um autor que faz da experiência empírica uma fonte onde aurir a linguagem. E de facto, ter nascido na Beira Baixa e ter feito desta paisagem um paradigma estético é relevante. Mas isto depois é obra literária que ele conduz e que ele cria a partir, claro, de uma existência empírica e experiência do amor também. É a mesma coisa, não é? Se ele não tivesse amado,
não teria tido aquela experiência tão profunda. Mas se ele não tivesse pensado e transfigurado essa experiência empírica nas palavras que ele escolhe, nas figuras que ele inventa, nas metáforas que ele constrói, isso tudo seria uma experiência banal, cotidiana. E ele consegue transformar o cotidiano, como todos os escritores, todos os poetas, mas ele fala de uma maneira muito sua, consegue universalizar essa experiência e abrir numa ambiguidade e uma interpretável por cada leitor a sua maneira. É por isso que ele diz que o leitor participa na obra literária, na poesia. Uhum. Em, Como tem sido o recebimento, no geral, Federico, da literatura portuguesa na Itália? É apreciada a literatura portuguesa na Itália? A Eugênio de literatura Andrade é portuguesa em conhecido? Itália é cada vez mais conhecida, cada vez mais publicada, porque há um grande interesse em Itália por Portugal, para a literatura de língua portuguesa no geral, e há muitas editoras, muitas vezes muito pequenas, às vezes médias, às vezes grandes editoras, né, e vão tendo uma atenção sempre maior. O próprio Instituto Camões tem em Itália o maior número de cátedras eh, no estrangeiro, não é? Metade das cátedras que existem são sediadas Na em Itália, Itália. porque há uma tradição também de estudos que vem de longe, que vem recentemente com mais potência, digamos assim, do Charles Tegagno Picchio, Giuseppe Tavani, a nível de filologia, dos estudos de história da literatura, e depois de divulgação com Antonio Tabucchi, e depois todos os outros que vieram contemporaneamente e depois que fizeram um grande trabalho. Vejo que também é estudioso da literatura brasileira. Não é? Que Eu, autores, que autores brasileiros aprecia? no panorama contemporâneo, eu escrevi esse livro sobre Chico Buarque como autor literário, não é? E foi por isso que ele foi premiado com o Prêmio Camões, não pela música, não pelo lado da música, mas pelo lado literário da escrita dele, os romances, mas também o teatro, uma parte importantíssima da obra de Chico, e os textos das canções como poesia. E a poesia brasileira é também uma do século XX. E com outras extensões, sinceramente, das mais interessantes, né? E os autores canônicos da literatura brasileira são uma descoberta quase cotidiana, porque é muito amplo e grande o panorama. E quanto aos escritores contemporâneos, eu acho interessantíssimos, além do Chico, Milton Atum, o próprio Caetano Veloso, o Renan Ferraz na poesia, Marco Lucchesi, em vários gêneros que ele pratica. Agora, em Roma, a 15 e 16 de janeiro, vamos ter um colóquio sobre Marco Lucchesi, justamente, na Embaixada do Brasil. Uhum. Existe na Itália interesse, sente que existe interesse pela aprendizagem da língua portuguesa em todas as suas variantes, lusitana, brasileira? Sim, sim, sim. Há um número sempre crescente de alunos e de interesse em todas as universidades. Nós temos cátedras de português em quase todas as universidades. Todas não, porque são muitas, mas há muitas, muitas. Só em Roma são 4 as universidades em que se ensina português. Uhum, claro. Como interpreta, última pergunta, Federico, como interpreta a importância que o português tem vindo a ganhar nos últimos anos a nível mundial, eh, muito sobretudo pela projeção do Brasil? Como vê esse fenómeno? O fenômeno é claro que o Brasil tem um peso muito, muito grande no panorama mundial, por causa da numerosidade De do, habitantes? De são, não habitantes? é? São numericamente mais. Mas a nível europeu e a nível mundial, eu acho que a complexidade de culturas que se exprimem em português e que tem o português como
língua não apenas oficial, mas veiculada e usa, etc. É uma característica que influencia positivamente o interesse das pessoas para este mundo em que se fala português. Federico, esqueci-me de fazer uma pergunta. Como vê atualmente o panorama literário português? Na Como vejo, atualidade, com estes escritores que existem hoje em dia? é provavelmente um momento de, de pausa, porque realmente em termos históricos o século XX foi o século de ouro da poesia portuguesa e da literatura portuguesa. E as gerações seguintes têm que se medir com estes gigantes que apareceram anteriormente: Jorge de Sena, Sofia de Melo Brainer Anderson, Eugênio de Andrade, Rui Belo, Herberto Helder, Fiamma Cepais Brandão e por assim, Luísa Neto Jorge e etc. Mas há casos interessantíssimos de renovação da língua e da linguagem. A Dília Lopes, o José Tolentino Mendonça, o- outros poetas que são muito experimentais em termos metaliterários. Pedro Eiras, por exemplo, né? A própria Rosa Martel, são Manuel de Freitas, que eu também traduzi. Há, há uma renovação desta linguagem, uma continuação desta, com características diferentes, claro. Claro. Já chegando ao fim desta breve entrevista, Federico, uma mensagem aqui para o público luso-venezuelano, lusófono, hispânico, que nos vão ver, nos estão a ver pelos canais da Coordenação de Ensino, Correio da Venezuela e Embaixada de Portugal. Uma Uma mensagem, mensagem suja. Sim, uma despedida, uma mensagem. uma despedida. Eu vou usar aquela frase, aquele aforismo quase de Eugênio de Andrade, porque ele diz: a poesia, se não for o lugar onde o desejo ousa fitar a morte nos olhos, é a mais fútil das ocupações. É com isto que convido à leitura da poesia de Eugênio de Andrade e à leitura da poesia em geral. Muito obrigado, Federico. Obrigado, eu. Parabéns pela sua obra e também felicidades pelo seu trabalho. Obrigado, obrigado.